a gente sabe o quanto o sol cuida, né? Todo mundo aqui testemunha disso. E é muito especial hoje a presença do senhor aqui para nós. Agradecer o irmão dela com todo carinho também, aceitou esse desafio de fazer aqui, né? A gente sabe todas as dificuldades, as limitações dela. Mas muito bem-vindo aí, é muito especial para a gente só estar aqui nesse momento. Tá? E todas as nossas mães são muito especiais também. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir bem sem o microfone? Então vamos sem ele, vamos ser o mais natural possível. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Quem aqui, eu acho que uma boa parte aqui, se trabalha direto ou indireto, está na saúde e sabe o tanto que a área da saúde é difícil, né, gente? Ontem, particularmente, foi um dia muito difícil. Quem aí às vezes me segue em alguma rede social deve ter visto um vídeo meu chorando, porque eu saí do consultório, eu tive uma janela e eu falei, eu preciso sair, sentar no carro e eu preciso chorar. Porque a gente é carne, a gente é ser humano, a gente não é de ferro. E aí, esse não ser de ferro, a área da saúde a gente precisa de se acolher. E não é se acolher quem é da área da saúde, é acolher o ser humano. E aí essas palestras, eu sou odontopediatra, eu tenho um diagnóstico tardio de autismo, TDAH e superdotação. Tive diagnóstico há 2 anos, só depois de um burnout. Quando eu fui para a praia, eu não respirava. Só que eu sou tão razão que falei, calma, respira. Isso não é um infarto, obrigado, isso não é um infarto. Isso é uma crise de ansiedade. E aí eu fui para médico, psicólogo, psiquiatra, padre, pastor, pai de santo, aonde me mandaram eu fui, fechei meu diagnóstico e me doeu muito. Não o diagnóstico, mas me doeu porque tem 10 anos que eu trabalho com crianças atípicas e eu não percebi que eu era, que eu estou lotado de casos da minha família, que eu não pego na farinha de trigo porque eu tenho gastura do pó, que eu já fui num monte de dermatologista e falei mal deles, porque eles não resolviam uma frieira que eu tinha no pé e não vai sarar, está aqui ainda, está tratada, mas está aqui, porque eu moro em sítio. E no sítio que eu moro, eu quero mexer em planta, pé no chão, e aí é muito pó e poeira no pé, então toda hora eu molho. A culpa é do dermatologista? Não, é da minha hipersensibilidade. E aí depois desse meu diagnóstico, eu comecei a fazer alguns vídeos, nunca fui de me expor na internet. Quem olhava meu Instagram achava que eu era agrônomo ou veterinário, porque eu amo bicho. Pra vocês terem ideia, eu crio carneiro na minha casa, Judite e Juquinha. Se eu chego, na hora que eu abro o portão, eles gritam para eu ir lá coçar. E os cachorros, Suzandra até conheceu. Tião Eustáquio, Miguel Francisco, Flocos Antônio, Frederico Augusto e Pingo José. E ainda tem as gatas, Filomena Inácia e Tchelle. E aí, por que eu comecei a fazer esses vídeos? Porque quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu percebi que eu era. Percebi não, a ficha caiu. Autista, TDAH, superdotado, homossexual, sem sobrinho, casado há 13 anos. E eu fazia já esse serviço no consultório sem perceber. Como é comum uma mãe chegar no consultório hoje. E aí, no meu diagnóstico, veio uma alta habilidade que é a teoria da mente, que é a capacidade de olhar e falar assim, você não está bem hoje não, me abraça, vamos abraçar? E aí, eu já fazia isso naturalmente no consultório, da mãe chegar e falar, mãe, cancela a consulta de hoje. Hã? Como assim? Mãe, desculpa a expressão, mas vamos ali tomar um café? Você precisa de conversar. Aí a consulta, azar, eu tenho que cuidar do ser humano, cuidar de dente, gente. Não é fácil não, mas é muito mais fácil cuidar de ser humano. Então a gente tem que conversar. Tanto minha terapeuta hoje quer que eu faça curso de psicologia, eu não vou fazer, eu não dou conta mais. Eu continuo estudando, mas a psicologia não vai ser uma opção. E aí essas palestras começaram, só que eu fiz um propósito para mim. Qualquer pesquisa que a gente quiser fazer hoje é aquela velha expressão, dá um Google. Eu não quero dar um Google. Então eu vou para as palestras como? Com a boa vontade, sem saber o que vai acontecer. É claro que a gente prepara algumas coisas, a gente pensa algumas coisas, mas deixa fluir. Quando Márcia falou, e eu concordo com ela, e fiquei muito lisonjeado com sua fala, de falar que Papai do Céu escolheu, não estou sendo vaidoso com isso não, mas é porque eu acredito que tudo na vida é Papai do Céu que coloca a mão. Então, se Ele me deu a oportunidade de estar aqui, Ele me deu a oportunidade de tentar tocar o coração de qualquer um de vocês. E aí eu vim com uma coisa em mente, e mudou tudo na hora que eu cheguei, porque eu vi a mãe da Sol. Como que chama a senhora? Maria Luísa. Maria? Luísa. Dona Maria Luísa.
Na hora que eu cheguei, que eu vi a dona Maria Luísa, a Sol olhou para ela e ter uma filha com o nome de Sol já é um privilégio, né? E ser a mãe do Sol tem que ser mais iluminada ainda. E ainda chama Maria, que é a mãe de Cristo. E aí na hora que a Sol viu, foi emocionante. Na hora eu queria estar com o celular para registrar seu olho, Sol. Foi aquele olhar de um bebê quando olha para a mãe, que ele está no peito amamentando e olha encantado. Foi esse olho para sua mãe. Mas eu sou encantada, né? Mas até eu sou, minha avó faleceu tem 1 ano, é a minha paixão. E sua mãe lembra minha avó. Tanto que antes de eu ir embora eu quero um abraço da senhora para matar a saudade da minha avó. E aí na hora que eu vi a dona Maria Luísa, você chorando, o que a dona Maria Luísa fez? Chora não, minha filha. Chorando por quê? Mãe é isso, gente. O filho está ali, desesperado, mas está ali para acolher. E a carinha mais boa da dona Sol. E a dona Sol está aqui, e Márcia foi muito feliz de escolher a dona Sol para representar todas as mães. Porque mãe não tem geração. É o que o Papa Francisco fala, quando falaram das mães solteiras. Ele falou, gente, não tem mãe solteira, tem mãe. Mãe é mãe. E não muda de geração. E como eu falei que minhas palestras não tem nada preparado e a coisa vai fluindo, eu trouxe uma coisa pensada em falar no final. Hoje eu vou até falar agora. Só para a gente ver como que o sentimento não muda. Eu acho que todo mundo aqui já fez bolinha de sabão, soprando no pau de mamão, da folha de mamão, tomava meio litro de detergente, ficava com a boca grossa e ficava feliz, né? Hoje não tem isso mais não. Olha só, eu vim para um auditório dentro do banco armado. Hoje não tem esse pau de mamão mais não. Hoje tem isso. E olha que lindo. Mudou, mas é a mesma bolinha de sabão, é o mesmo encanto, é a mesma mãe. A Sol, Simone, todas as mães que estão aqui, Keninha, que é mãe inclusive de paciente meu, já falei com ela, troca a menina dela em 3 galinhas gordas, ela não aceitou. Aumentei a proposta, continuou sem aceitar. Mãe é mãe, gente, independente da situação, independente da época, independente do momento. E por que eu estou muito honrado de estar falando isso aqui hoje? Não sou mulher, não sou mãe, não sou pai. Mas eu atendo por dia, em média, de 10 a 12 famílias. Dessas 10 a 12 famílias, 70% ou 80%, eu sou administrador também, então tudo meu é tabulado, então eu tenho número de tudo. 70% ou 80% são atípicos. É cadeirante, é paralisia cerebral, é autista, é síndrome de Down. E quando eu falo de mãe, eu sei que tem hora que é importante dar nome até para a gente conseguir algumas coisas que precisa, porque essa luta é de todo mundo. Enquanto a gente não pensa na coletividade, a gente não pensa na gente. Mas para mim não existe mãe atípica, não. Para mim não existe criança atípica. Criança é criança e mãe é mãe. Só que essas mães que estão chegando no consultório, elas estão tão cansadas, gente, elas estão tão exaustas, que está pavoroso. Então hoje está muito comum eu receber as mães no consultório e falar assim, mãe, saúde do seu filho está ótima. Eu queria que todos os meus pacientes fossem seus filhos, que eu teria muito menos problema com a saúde bucal, ia trabalhar muito mais com a prevenção, que é o que eu defendo. Mas hoje assim, preocupo com seu filho? Preocupo, mas hoje eu não estou nem aí para ele, estou preocupada com você hoje. Como você está? Nesse jeito meu, eu tenho 7 casos de mães que chegaram para mim e falaram assim, Otávio, vou contar 2. Um foi semana retrasada, uma mãe que chegou no consultório e falou, Otávio, eu vim cá despedir. Falei, como assim? Você está mudando de cidade, qualquer coisa? Não, eu vou suicidar assim que eu sair daqui. Você está louca, mãe? Seu filho? Não, se eu suicidar, talvez alguém ajude a olhar ele, porque eu estou cansada de olhar sozinha. Eu estou exausta. Eu tive uma outra mãe, que eu publiquei um vídeo, assim que saiu o meu diagnóstico, um vídeo com 40 e poucos minutos, que com 2 dias ele chegou a 1.700 visualizações. Quem hoje tem paciência de ver 40 minutos de um vídeo, de um doidinho lá de 7 Lagoas? O meu, 1.700 pessoas tiveram em 2 dias. E aí eu estava lá em São Paulo, quando eu fiz esse vídeo no desespero, e uma mulher me ligou e falou assim, olha, eu estou te ligando para te falar que você salvou a minha vida, porque eu ia suicidar. Eu estava com remédio na mão para suicidar. E não suicidei, porque na hora que eu vi seu vídeo, eu vi a história sua na vida do meu filho. Aí eu tentei acolher, na hora de falar assim, meu Deus do céu, segura minha mão, move minha língua, porque eu não sei nem o que é que eu falo.
Mas acolhi aquela mãe, não conhecia essa família, passaram-se uns 20 dias, me chega uma família para eu atender no consultório, e no meio da consulta a mãe fala, sabe aquela mãe que te ligou? Sou eu. Gente, na hora eu sentei na cadeira e falei, olha, tem o que eu te falo agora não. Eu só queria que a senhora fosse embora, porque a senhora e seu marido já falaram tanta coisa que não precisava ter sido falado na frente do seu filho, que nem diagnóstico tem ainda. Vamos embora. E eu estou desmarcando meus pacientes de amanhã, de 4 e 5, porque eu quero a senhora aqui no consultório. Eu sei que ela, só você e seu marido, sem seu filho. Eu sei que ela chegou 4 da tarde, eu saí de lá 6 horas da tarde. Fiz papel de psicólogo? Não. Fiz papel de ser humano. Fiz papel de acolher. Encaminhei ela para neurologista, psicólogo, psiquiatra, fechou o diagnóstico do filho. E a gente da saúde, a gente troca figurinha, né? Liguei para a neuropsicóloga e falei, ô fulana, Isabela Calazans, que para mim é uma referência aqui na cidade, me conta da criança. Falou, tá, não vou te falar nada dele, porque é a família que quer te contar. Passou uns dias, essa família chega no consultório, eu falei, e aí, gente? E a mãe, não, nós viemos aqui para você contar, porque ele é sobrinho seu, o senhor me toma benção, eu vou na formatura dele, ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Não está vendo como que um consultório é muito mais do que cuidar de um dente? E por que eu estou falando aqui para essas mães? Porque independente de ser típico, atípico, que para mim são todas iguais, estão todas cansadas. Vamos pensar, quando nasce o filho, acabou a licença maternidade, é eita atrás de eita e lágrima atrás de lágrima. Mas vocês estão aqui por quê? Porque vocês são mulheres, vocês são guerreiras, vocês são vencedoras, e vocês trabalham por causa desses filhos. E mãe não erra, mãe às vezes não tem a informação certa, na hora certa, ou não deu conta. A minha mãe, em caso eu sou autista com diagnóstico, meu irmão, eu dei o diagnóstico dele, mas ele não tem um diagnóstico, mas a gente acaba tendo um faro quando a gente trabalha, e minha mãe nunca percebeu. Eu faço 40 agora, dia 5 de junho, e meu irmão 36. Mãe levou meu irmão no médico, o médico na época falou, seu filho não tem, eu não vou fazer exame nenhum nele, que vai dar que ele tem algum transtorno mental, e mandou para casa. Hoje tem que ter o acolhimento, tem que ter o terapeuta ocupacional, tem que ter o psicólogo. E aí eu estudei no CDC. E aí o CDC, que foi minha paixão aquela escola, porque era uma escola que a gente tinha aula, infelizmente fechou, e tinha o pé de tamarindo. E a aula a gente ia para debaixo do pé de tamarindo. É uma casa. Está fazendo falta isso. Era a tia Glorinha, tia Márcia, que eu tenho contato até hoje. E um cacto que a tia Glorinha me deu quando eu tinha 5 anos no CDC, ele está comigo até hoje, só que hoje está desse tamanho. Está lá em casa. E tia Glorinha, direto eu mando para ela no Instagram, Facebook, que são as redes que a gente tem hoje. Tia Glorinha, aqui meu cacto. Como que tá? Porque ela fez parte da minha história. E Dona Sol hoje, ela está entrando para a história de todos nós. Dona Sol, a senhora veio aqui hoje. Maria Luísa, a Sol é a filha, desculpa. Não é? Não, ela é a dona do Sol. Ela é a dona do Sol. E a Sol só existe da forma que ela é por causa da Dona Maria Luísa. Então a senhora também é a Sol. E aí, por que eu estou falando isso? A gente faz parte da história um do outro. E aí, nessa época do CDC, na hora que eu fui sair de lá, porque na época era CDC, depois a gente ia para o Arthur Bernardes, depois era Promove, Dom Silvério, Cooperativa, Osmo Herculino. Aí eu saí do CDC para ir para o Arthur. Aí tia Magda chamou minha mãe e falou, olha, ele não vai para o Arthur, nós vamos dar ele uma bolsa de 100%. Mas por quê? Porque ele lidera a turma, isso eu tinha 5 anos. Aí mãe chegou e falou, e para o meu outro filho, vocês vão dar? Não sei. Aqui em casa o que não faz para um, não faz para o outro. O que faz para um, faz para o outro. Eu fui para o Arthur Bernardes, com o nome de puxa-saco, porque eu era o primeiro que acabava. E vocês sabem que no autista não tem puxa-saco, eu detesto jogar confete. Então, minha primeira consulta eu falo com os pais. Aqui não tem mimimi. Gostou, fala, não gostou, fala. Eu vou colocar o dedo no seu nariz e você pode pôr o dedo no meu, desde que seja com respeito. E eu sou palpiteira, atrevida e entrão. Se eu não for tio do seu filho, eu não quero tratar dele. E aí eu puxo uma caixa que está lá no consultório e mostro. Tá vendo? Isso aqui é a caixa preta. Tem mais de 300 fichas aqui. São de pacientes que eu não vou atender mais. Porque se o paciente escolhe, a gente também tem o direito de escolher. E tem famílias que não estão dispostas a mudar a cultura. E aí eu vou ficar carregando aquela culpa, e só vou me sobrecarregar. E a saúde mental nossa importa. Mas aí eu fui o puxa-saco. Então eu falei só para vocês verem o tanto que tem hora que eu chego a ser sincericida. Mas eu tive nome de puxa-saco a vida
vida inteira, porque eu era o primeiro a acabar na sala, então eu era o único que ajudava sempre a professora. Foi uma professora mega sábia, Tia Vera, do Arthur Bernardes, que tanto que eu lembro que todo dia a gente rezava o Pai Nosso e fazia o nome do Pai. E Tia Vera fazia o nome do pai e beijava a mão. Eu aprendi a beijar a mão depois do nome do pai por causa de Tia Vera. Mais uma vez, uma pessoa marcando a vida da gente, e ela nem sabe disso, tá? Se ela assistir esse vídeo, talvez ela vai saber. Então eu não era puxa-saco. E eu era desastrado. Eu fui 11 vezes para o hospital até os 8 anos de idade. Isso aqui foi com 6 meses de nascido. O ferro de passar caiu no meu braço. 1 ano fazendo curativo. Traumatismo craniano, fratura de pé, de perna, de braço. Eu era um santo, né, gente? E como algumas mães, a minha era cega, ela falava que eu não era levado, eu era sem sorte. Mas isso tudo já era do autismo. Já era dessas características minhas. E aí eu lembro muito da minha mãe falar assim: você é muito desastrado, você não vai dar em nada na vida. Isso foi culpa da minha mãe? Foi não. Tanto que eu já falei isso com ela. Eu falo: mãe, eu falo direto isso nas minhas palestras. Não é para você se sentir culpada, é para mostrar para as outras mães que elas fizeram o que elas deram conta. E minha mãe é uma excelente mãe, ela mora comigo do lado da minha casa. Meu pai era filho único, adotivo, ele faleceu, nos deixou avó de herança. A mãe cuidou da sogra 8 anos. Minha mãe é fantástica, mas foi o que ela deu conta na época. Que eu queria que você se cobrasse um pouquinho menos, Márcio. Dá palco, a pessoa fica 3 dias, tá? Então, você vê quando o tempo estiver indo, você me fala que a gente encurta. Como não tem nada planejado e só estou deixando sair, a hora que falar a gente consegue parar. Então, qual que é meu objetivo aqui hoje, gente? É pegar todas vocês que é mãe e falar assim aqui, ó, se cobra um pouquinho menos. Vocês têm conseguido entrar no banheiro, lavar o cabelo e falar assim: azar, o menino está quebrando a casa. Mas ele não é filho só meu, o pai está ali e o pai me ajuda. Que ajuda, gente? Vocês fizeram o menino sozinhas? Não, o pai está fazendo o papel dele. Ah, mas eu não moro com o pai. Tá, mas tem uma avó, tem uma tia. A rede de apoio é importante. A gente precisa de ter o momento da gente. Qual mãe aqui que na hora que fala assim, meu momento, consegue ter o meu momento? Poucas. Então hoje eu queria que vocês começassem a ter esse momento seus. E aí eu vou pedir Márcia para me ajudar a distribuir isso aqui. Pode distribuir isso aqui, Márcia, para as mães, para os pais, para todo mundo, que isso aqui vale para todo mundo. O mundo tem evoluído de uma tal forma que hoje é tudo Google, é o celular. E está faltando humanidade. Vocês lembram quando a gente viajava e mandava um postal? Era gostoso receber o postal. O Fabrício, hoje ele é médico, ele estudou comigo no Promove. E ele foi morar na Itália, na época que a Iveco veio para Sete Lagoas. Ele me mandou um postal de um monte nevado lá na Itália. Eu tenho esse postal guardado comigo até hoje, 30 anos. Hoje não existe isso mais não, a gente viaja, tira aquele monte de foto, manda no grupo do WhatsApp da família, daqui 6 meses o telefone foi roubado, perdeu, acabou, já era. Então a gente está precisando voltar a pisar na terra. E o diagnóstico foi tardio, porque eu cresci na roça com bicho e planta, com o Tião Eustáquio, Miguel Francisco, o Flocos Antônio, a turma toda que vocês já sabem. De brincar no barro, ter que jogar a cueca fora, porque mais nunca ela vai limpar de tão encardida. Então para que é esse postal? Primeiro, eu coloquei alguns símbolos nele, para a gente reviver esse tempo nosso do postal. Segundo, o desenho do Pequeno Príncipe, porque a rosa dele só teve a importância que teve por causa do tempo que ele dedicou para ela. E as mães estão dedicando tempo demais para os filhos, mas estão esquecendo que elas também são roseira. E as mães, para mim, eu gosto de falar que as mães são estacas para as roseiras. Só que uma boa mãe, é difícil a gente entender isso, mas a boa mãe é a mãe que não faz falta. A estaca, ela está do lado da roseira, ela guia, ela poda, ela direciona. Mas em algum momento, infelizmente, essa estaca vai ser retirada da vida dessa roseira. E nesse momento a roseira está pronta. Então, mãe, cuida da estaca que vocês são, tá? Essa estaca precisa ser valorizada. Segunda, então foi o primeiro momento, vamos reviver o que a gente foi, vamos lembrar da nossa essência, porque eu tenho certeza que todas vocês aqui brincavam na rua e a mãe falava assim, cadê fulano, cadê Joãozinho? Ah não, deu 8 horas, escureceu, eu vou ver se você está na casa da vizinha. Quem hoje que vai na casa do vizinho? Quem hoje que manda um bolo para o vizinho? Ninguém. Então vamos voltar a ter mais carinho, tá? Quando a gente abraça, não é abraçar de lado, não. Eu, com o autismo, eu tenho muita dificuldade de contato. A pediatria me tirou isso. A pediatria me ensinou que a gente tem que ter pele com pele.
E aí o Jorge, que já é até falecido, Jorge Tempone, eu abraçava ele de lado, sempre. Aí um dia ele virou para mim e falou: Otávio, que de lado, é coração com coração, me abraça. Extremamente sábio isso. Então abraço, na hora que eu for abraçar a Dona Maria Luísa, eu quero meu coração com o dela. Então isso aqui é para vocês lembrarem de se abraçar. O Pequeno Príncipe é para lembrar que a rosa precisa de cuidado, mas a estaca também. E essa parte em branca, para que é isso? Eu queria que vocês colocassem esse postal na geladeira. Ah, mas eu não quero que ninguém saiba disso. Coloca na carteira, coloca no bolso, coloca onde quiser. E vocês vão escrever aqui 4 palavras. O que vocês esperam para vocês? E nós vamos tentar mudar só uma. Eu quero ler mais, 30 minutos de leitura, coloca aqui, 30 minutos de leitura. São 4. Nós temos uma semana para melhorar em cada uma. Não conseguir melhorar, tentar mais uma semana. Não conseguir, vamos tentar a terceira semana. Não conseguiu, passa para a próxima tarefa. Talvez não é aquele momento. E não se culpe porque não conseguiu. Vocês não nasceram com manual de como ser ser humano. Quando os filhos nasceram, vocês esqueceram um documento na maternidade que era o manual. Não dá para voltar para buscar, não. Só que todo mundo quer passar o manual para o outro. Deixa eu te ensinar como que faz com seu filho. Na hora que eu falo no consultório, eu tenho que acolher. Porque eu chegar para a mãe e falar assim: mãe, dar açúcar é errado. Concordo, dar açúcar é errado. Estou na casa dessa mãe? Não. Você quer que ela dá conta? Não. Eu tenho uma mãe que ela mora em Itapuã, tem 3 filhos autistas, dos 3, um ainda é cadeirante, cada um com uma seletividade, mãe solo, ela não tem ninguém para ajudar, mora em 2 cômodos e ela vende bala na porta da casa. E os dentes dos meninos estão todos estragados. E aí está lá no consultório, até são famílias, é uma família que eu adotei esses meninos, lá no consultório comigo. Eu posso proibir ela de dar doce? Eu posso falar com ela: mãe, acaba com o seu carrinho de bala? Não. Então vamos parar de julgar a mãe, mas vocês são as primeiras que se julgam. Ontem, quando eu postei um vídeo meu chorando dentro do carro, e eu sou emotivo, eu só não choro mais porque agora eu sou medicado também. Na hora que eu postei esse vídeo, aí teve uma mulher que me mandou uma mensagem no Instagram, no direct. Depois, quando eu for publicar, talvez eu até publico a mensagem na íntegra, ela falando assim: Otávio, eu não sei por que seu vídeo chegou a mim, eu não sou nem do seu estado, mas seu vídeo chegou para mim. Deu vontade de falar assim: foi Deus, é Deus que quis que chegasse. Mas tudo que você sente, eu estou sentindo, essa impotência diante da tristeza humana. Porque sexta-feira uma mãe me mandou uma mensagem se eu estava em 7 Lagoas, porque o filho da conhecida dela tinha arrancado 2 dentes com a mão de dor, 13 anos, autista. E aí acabou que ele foi operado no domingo no municipal, com anestesia geral. E é a hora que tem hora que a gente tem que falar assim: minha impotência, tem hora que a gente não tem que dar conta mesmo e não sentir culpado. Eu estava em Belo Horizonte no velório de um tio meu, me doeu muito. Falei: se não conseguir, aí liguei para um, liguei para outro, liguei para a prefeitura, consegui um atendimento desse menino. Mas eu falei: se não conseguir, não é o correto. Mas eu vou falar com essa mãe e falar: mãe, topa? Vamos para o consultório domingo, na hora que eu chegar em 7 Lagoas, eu vou chamar uma outra amiga minha que é dentista também, e nós vamos fazer a cirurgia. Ainda bem que o hospital resolveu, porque ele operou lá, mas chegou em casa e ele arrancou os pontos com a mão. Teve que voltar para o hospital com hemorragia, entrar com sedação e essa coisa toda. Então, e foi o que essa mãe deu conta, e foi o que eu dei conta. Então, para de se cobrar. Mulher Maravilha sozinha, até no filme, vocês não são Mulheres Maravilhas. E a gente não é nada, nem mãe vocês são. Porque o dia que vocês morrerem, vocês foram mãe. Vocês ainda vão ser no coração daquele filho. Ninguém é insubstituível, a gente pode ser inesquecível. Há 4 meses, há 1 ano e meio atrás, eu precisei de ir para o Rio e ficar 4 meses lá sem saber se eu ia voltar para Minas. Porque meu marido passou na Petrobras, eu estava cuidando da minha avó com Alzheimer, eu falei: e aí? Meu consultório chegou no sonho da minha vida, de praticamente não pegar paciente novo, cuidando da minha avó, morando num sítio, como que eu vou? E como que eu largo meu casamento de 13 anos? Casamento hétero é difícil, o gay é mais ainda. Apesar de ter suas facilidades também. Aí eu fazia terapia com Luciane Lessa, fantástica, inclusive estou de alta hoje. E aí falei: Luciane, o que eu faço? Eu separo, eu fecho o consultório, eu vou, e minha avó, ela virou para mim e falou: Otávio, você vai sair daqui e vai lá no cemitério. Eu falei: você tá doida? É para você ir para o cemitério. Você vai ler as lápides e vai ver que morreu gente de 90, de 80, de 70, de 5 anos, bebê, recém-nascido, e tem gente que morre na barriga da mãe até antes de nascer. Sabe quem que essas pessoas eram?
todas substituíveis. Todo mundo que estava no cemitério, que está lá enterrado, achou que era insubstituível, mas todo mundo está morto. Vai viver sua vida? Deus foi tão bom que eu tranquei meu consultório nesse dia, fui para o Rio, o custo fixo de um consultório com aluguel, secretária, quase 10 mil por mês. Eu banquei esses 10 mil durante 4 meses, 40 mil, sem poder, tá? Mas banquei, sem saber se eu ia voltar. Deus foi tão misericordioso que a Petrobras demora em média 8 anos para transferir do Rio para Minas. Acabou a formação, meu marido foi transferido para Minas para trabalhar em home office em casa. Voltei para o meu consultório. E aí, por que eu estou falando desse sofrimento? Esse sofrimento que eu passei, que todo mundo é possível de passar, essa mãe me mandou a mensagem. Falou, Otávio, eu estou cansada de ir com meu filho no médico, dentista, psicólogo, na escola, na igreja. E eles falaram assim, olha, infelizmente seu filho não é para nós. Ou então falar assim, aqui ó, a consulta é 100, o seu filho é atípico? É 200. Qual que é a diferença, gente? Aí ela virou para mim e falou, Otávio, eu estou cansada de me sentir uma mãe lixo, porque eu não dou conta de cuidar do meu filho. Falei, ô mãe, eu vou pegar as palavras da Larissa Carvalho, desculpa, aquela jornalista que o filho dela nasceu e o médico falou com ela, que ela perguntou quando que começou a morrer neurônio do meu filho, que hoje é cadeirante, da forma dele consegue conviver. O médico falou, no dia que ele mamou a primeira vez no seu peito, porque a proteína do leite começou a matar os neurônios dele. Foi isso? Foi. O médico precisava ter falado dessa forma? Acho que não. Mas sou eu que vou julgar? Também não. Não sei naquele dia se eu teria estrutura para falar de outra forma. Então a gente tem que acolher. E aí a Larissa, ela fala que hoje a melhor coisa da vida dela é esse filho. Porque por causa desse filho, ela conseguiu mudar a lei do teste do pezinho, para ele ser ampliado, para que outras famílias não passem o que ela passou. Foi fácil o meu diagnóstico? Não. Desculpa a expressão, mas vamos romantizar o autismo? Não. É uma bosta. É uma bosta. Você não conseguir... Adoro cozinha, moro em roça, fogão de lenha. Não mexo com farinha de trigo. Eu sei que se o Sandro é bom no fogão, ainda quero marcar uma rodada com ele de cozinha, vamos fazer as disputas aí, quem cozinha melhor. Mas com farinha de trigo vai ser seu. Não faço. É uma bosta. Só que hoje eu agradeço por tudo que aconteceu. Sabe por quê? Por causa desses acontecimentos, não falo isso contando papo. Por causa desses acontecimentos, hoje eu estou com 250 mil visualizações. Hoje eu tenho a oportunidade de falar para vocês. E talvez essa pessoa jamais me fale e jamais comente com alguém. Mas talvez por causa desse dia de hoje, eu consiga mudar uma coisa na vida de vocês. Doutora Júnia, e eu estou falando em Sete Lagoas, e Sete Lagoas é uma cidade bairrista, que todo mundo se conhece, você é filho de quem, de que família que você é. Doutora Júnia é dermatologista, já falecida. Doutora Júnia, meu pai teve câncer 36 anos de pele, morreu todo mutilado, mas morreu de Covid. Doutora Júnia um dia viu meu pai na rua, e a gente tinha uma condição muito boa de vida, mas roubaram um caminhão nosso e nós quebramos, de moer. Lá em casa que tinha 3 carros na garagem, eu fui trabalhar na barraca de churrasco dos outros, na feira, para pagar a minha escola. E não era mais o Promove, era o João Herculino, que eu criei paixão com o João Herculino. Meus amigos, hoje a maior parte são de lá. E aí nessa época, a doutora Júnia viu meu pai na rua com o rosto todo ferido. Kleber, o que é isso? E meu pai sempre muito exagerado, muito barulhento. Hoje eu sei que ele foi um autista não compreendido, mas era albino, adotivo, adotado por um casal de negros. Quando ele foi adotado, o médico falou com a minha avó, para que vocês trouxeram esse menino? Ele veio para morrer. E aí a desculpa era, é porque é mimado, é porque é filho único, é porque é filho adotivo. Rótulo, para de rotular, gente. Era só rótulo. Hoje eu sei que meu pai, ele foi uma vítima de uma sociedade preconceituosa e que não percebeu o autismo dele. E eu tenho dado essas palestras porque eu gostaria que ela não fosse necessária. Só que o respeito, eu acho que nem os seus filhos vão ver o respeito no mundo ainda. Ele vem devagar, ele vem lento. A gente ainda olha para o gay, a gente ainda olha para o que está vestido diferente, a gente ainda olha para o cadeirante. Então a gente tem que melhorar isso em nós. Mas vamos entender a doutora Júnia na minha vida, e eu espero que ela faça mudança na vida de vocês, e que aonde ela estiver,
no plano que ela estiver, do nome que a gente quiser dar, de acordo com a religião que cada um tiver, não estou aqui para falar de religião, que ela receba as nossas vibrações e que hoje, se possível, que cada um reze por ela, para agradecer essa mudança que ela fez na minha vida, que por causa dessa mudança eu mudo a vida de outros e eu espero que vocês continuem mudando, porque a corrente do bem, ela multiplica. A doutora Júnia pegou meu pai e falou: Kleber, o que é isso? Tanto sangue no seu rosto, atrás do correio, no primeiro consultório dela. Ah, porque eu estou aqui, porque eu estou quebrado, porque roubaram meu caminhão, porque eu não tenho dinheiro para tratar. Ela pôs meu pai dentro do carro dela, ela era militar, então ela tinha um jeito duro de ser também. Entra no meu carro agora, vamos para o consultório. Ah, mas eu não posso pagar. Kleber, eu cobro de estética, de saúde não. Ela colocou o pai no carro dela, levou dentro do consultório, operou, cortou, queimou, costurou, fez tudo que podia fazer no meu pai. Colocou ele dentro do carro dela de novo, levou lá na minha casa, tocou a campainha, chamou a minha mãe e falou: estou entregando ele. Se ele não me procurar, vocês me procurem, porque eu tenho um juramento e eu formei para cuidar de melhoria da saúde da vida das pessoas. Então hoje às vezes chega paciente no consultório, às vezes fala assim: ah, mas eu não posso pagar. Eu falei: pois é, quem tem dinheiro trata, quem não tem trata também. Tá vendo essa pilha de prontuário aqui? É de gente que não tem condição de pagar. E eu nunca falo que é de graça. Fala assim: não, que deu tanto. Quando você puder, você paga do jeito que você puder, quando puder. Nunca tomei um calote. E geralmente quando essas pessoas vêm, eu não estava nem lembrando daquilo. E na hora que ela vai me pagar, sabe o que eu costumo fazer? Eu falo: fulano, eu nem lembrava que você me devia. Então você não me deve. Sabe o que você deve? Esse valor aqui daria tantas cestas básicas. Vamos colocar 1/3, 2 cestas básicas. Quando você puder, você pega essa cesta e doa onde você puder, para quem você quiser doar. Mas nem me conte, porque a minha dívida está paga. A dívida sua agora é sua e dele lá de cima. Então, problema seu. Faz diferença na vida de alguém? Gente, eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho sobrinho. Agora meu marido ganhou uma sobrinha, que tem sido a alegria da nossa vida, inclusive virou nossa filhada. Mas até pouco tempo atrás, hoje está tudo muito incerto, mas até pouco tempo atrás, mas isso ainda é um projeto, talvez não fique mais tudo para o APAI, mas uma grande parte eu gostaria que ficasse. Na minha ausência, é tudo meu marido. Na ausência do meu marido, antes seria tudo, hoje vai ser parte. Eu moro num sítio que era um milharal, são 70 mil metros de mata hoje. Eu quero que ela fique para o APAI, com uma condição: o APAI não pode vender. Porque se ele quiser vender, que doe para outra instituição. Lá é para ser um centro sensorial para crianças autistas. Porque lá é a história da minha família. E daqui 100 anos, ninguém vai lembrar quem foi Otávio. A gente sabe o nome da avó, da bisavó poucos sabem. Mas a gente tem que fazer diferença nesse mundo. Então vocês como mãe, vocês já estão fazendo diferença. Porque o que a Júnia fez para um paciente lá atrás, e ela já é falecida, esse paciente é falecido, talvez vai fazer vocês fazerem um mundo melhor. E vocês como mãe vão fazer. Como eu não sou mãe, não sou pai, eu faço com os filhos de vocês no consultório. É com vocês nessa palestra. Então a gente tem que acolher. E uma das coisas que eu gostaria muito que vocês colocassem nesse cartão aí que vocês receberam, coisas que vocês querem melhorar para vocês. Mas uma das coisas que eu queria que vocês escrevessem, se não couber, e se a lista for grande, pega um craft, 3 metros, pode fazer, não tem problema não, sonho não tem limite nem envelhece. Coloca um sonho, porque sonho é para ser realizado. Mais uma história de uma mãe que para mim também é sagrada. Essa mãe teve 7 abortos espontâneos, e o sonho dela era ser mãe. Muito católica, uma pessoa de muita fé. Ela falou: gente, eu quero ser mãe. Se não for para eu ser mãe, que Deus me tire o desejo. Como Ele não me tira, eu espero que aconteça. A filha dela é minha paciente. Nasceu com 48 anos da mãe. Ficou 6 meses internada. A minha hoje é a alegria da família. E essa mãe conseguiu. Então os sonhos seus podem realizar. Eu nunca pensei que eu daria conta de ser dentista. Eu fiz administração, fui para a Vale, morei na Floresta Amazônica, voltei para 7 Lagoas, casei. No mês seguinte resolvi fazer odonto, 1 mês depois de casado. Eu brinquei, eu aprendi a gigolar. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar e meu marido bancou tudo. Eu tinha uma reserva, mas claro que a reserva não deu para tudo e foi tudo muito acordado entre eu e ele. E é um dos motivos que me fez largar tudo e ir para o Rio com ele. Porque a gente tem que ter gratidão. Gratidão move o mundo. Eu sou muito grato por ter visto Dona Maria Luísa abraçando a Sol ali fora. Porque o calor da Sol, com o abraço da Dona Maria Luísa, me aqueceu e me deu força para falar com vocês. Então, Sol, agradece, é um privilégio ser filha da Dona Maria Luísa. E vocês todas são privilegiadas de ser mãe.
Porque um pai é muito importante, mas uma mãe é sagrado. Você emprestar seu corpo 9 meses, e não é 9 meses, é o resto da vida, né? Eu falo no consultório que ser mãe é entrar na montanha-russa. Você entra apreensivo, vai andando, de repente começa a subir, aquele ar gostoso e cai, despenca. É um susto. De repente começa a subir de novo. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu sou pai de todos os meus pacientes. Eu não precisei colocar o meu DNA em alguém para me tornar pai. Eu me sinto pai. Márcia não precisou gerir uma criança para ser mãe. Às vezes a mãe não vai no consultório, eu filmo as consultas, eu comprei esse tripé para isso, por causa das palestras, e para filmar as consultas, para eu mandar e falar, mãe, é o jeito que eu tenho de falar assim, você não pôde estar, porque você está trabalhando para dar uma condição melhor para o seu filho, para ele poder estar aqui comigo. Mas o jeito de eu te fazer participar é te enviar esse vídeo. E aí essa bolinha de sabão, essa aqui, ó, as fotos com elas, aí eu coloco as crianças na cadeira, são lindas. E essas mães encantam com essas fotos. E aí a Márcia é a única tia que eu mando os vídeos dos sobrinhos dela. São sobrinhos e afilhados, e eu sei o tanto que ela ama. E a Márcia, no dia que ela me ligou, minha agenda hoje estava lotada, eu não tenho agenda mais esse mês. Eu desmarquei todo mundo de hoje, da manhã inteira. E ela falou, você é meia hora de palestra, inclusive eu já passei de meia hora. Eu falei, meia hora de palestra, eu já passei, mas eu desmarquei a manhã inteira, porque eu falei, se precisar de ficar a manhã toda, a gente fica. E a Márcia, na hora que eu vejo o cuidado dela com os sobrinhos, e na hora que ela me ligou, ela estava tão empolgada, tanto que eu já falei com ela, que eu vejo ela na missa no santuário, vai um dia e assiste, gente, é gostoso de ver. É o primeiro banco e ela dançando. E ela canta. Aquilo contagia. Aí o diabo falou comigo, Otávio, toda vez que eu danço na igreja, eu lembro de você. Eu falei, que bom, quando você lembrar, reza por mim, porque eu também preciso. Todo mundo precisa. E quando ela falou, Otávio, era um evento para o Dia das Mães, eu me senti muito lisonjeado, porque a gente esperava que uma mãe fosse chamada. E eu fui chamado. E aí Márcia foi tão mãe de vocês, então ela não geriu vocês, mas ela se portou como uma mãe, e olha a alegria que ela está. E aí eu não quero dar um Google. Então na minha casa, são mais de 2.000 metros de plantas tropicais que eu planto e levo para o consultório toda semana. Porque chega uma mãe lá que eu vejo que está meio tristinha, eu falei, mãe, a mão é toda arrebentada. E essa mão, um professor já falou comigo um dia, larga a odontologia que você tinha que ter nos serviços pesados, não é mão de dentista não. Ainda bem que eu não escutei ele. Porque hoje eu consigo acolher essas mães e essa mão com calo que me dá força para cuidar de vocês. E porque eu cuido de vocês e eu que planto, tem ninguém que trabalha lá em casa não. Acordei 4 da manhã hoje para tratar dos carneiros, para estar aqui às 8h30. Porque essas plantas que eu planto, eu colho e eu faço os arranjos, eu entrego para as mães que estão no consultório e falo assim, mãe, leva para sua casa. Hoje você não está boa não, sua cara está um caco, mãe. Mas eu preciso que você chega, olha para a jarra e fala assim, ó mãe, eu estou olhando no espelho, não está nada legal, mas a flor é linda. E aí lembra da história do lírio do campo? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto ele, né? Então, aquela flor é linda. Então, tem hora que a gente tem que ter fé, tem hora que a gente tem que acreditar. Eu falo que eu sou muito próximo de São Francisco, tanto que não é nem São Francisco, é Chiquinho e Cidinha, Chiquinho e Nossa Senhora Aparecida. Tem dia que eu chego lá em casa e falo, seu Chiquinho, ferrou tudo, tá? Você é santo, não é? Cristo, você é Deus, não é? Se vira, resolve, eu não dou conta. Aí uma amiga minha virou para mim e disse, Otávio, até para exercitar a humildade, a gente tem que verbalizar o que a gente quer. Você é Deus, você sabe o que eu preciso, mas me ajuda nisso. Se for da sua vontade, se for do meu merecimento, me ajuda. E aí você olha para a flor e muda a energia. E aí esse arranjo que eu trouxe aqui, esse arranjo, todas essas flores são da minha casa. Bastão do imperador vermelho, bastão branco, gengibre, que é o sorvetão, helicônia vermelha, helicônia amarela e chapéu chinês. Dona Maria Luísa, que está representando todas as mães aqui hoje, ela também vai ganhar um presente. Mas esse aqui eu quero dar para quem me fez sentir muito honrado. E ontem meu dia foi muito difícil e hoje ela amanheceu iluminado. Que é para a Márcia. Porque Márcia, ela fez um papel de mãe comigo, me valorizando e valorizando todas vocês. Eu tinha que ter dado um jeito de gravar a ligação que ela falou. Falou, tá, você topa? É para você pensar, você topa? Porque é para falar para as mães. E as mães da vigilância são muito especiais. Então ela fez um papel de mãe.
ela fez um papel de quem queria colher. Colega de trabalho tem dia que é chato, tá? Tem dia que fala assim, ela fez isso, mas ela é enjoada, ela está cobrando aquilo, mas todo mundo tem o dia chato, tem o dia bom, mas todo mundo tem uma essência. Então, igual aqui, eu sei que tem vários fiscais, inclusive o meu está aqui, eu tenho a maior história com ele e ele comigo também. Eu sei que tem dia que o fiscal chega e fala assim, gente, primeira vez que Suzander foi no consultório, me deu dor de barriga. Me deu dor de barriga, me deu diarreia. E eu nunca tinha montado um consultório, foi a primeira vez. E Suzander foi tão bacana comigo que ele falou, Otávio, eu vou te dar pau em tudo. Sabe para quê? Para você, toda vez que eu vier, você saber o checklist do que faz. E aí o que eu faço? O ar-condicionado tem que limpar de tantos em tantos meses? Suzander vai lá, ele sabe. Eu limpo com um mês a menos, porque eu não quero nem dar motivo. Mas eu sei que vai ter dia que ele vai chegar lá, igual vaso, coisa de autista, tá? Eu detesto sentar e sentir aquela tampa. Eu gosto de sentir o friozinho do vaso. Então, meu vaso nunca teve tampa. Lá em casa não tem tampa. Suzander chegou lá no consultório e falou, tá, seu consultório tá legal, tá faltando a tampa do vaso. Falei, vou ter que colocar a tampa. Aí, tremendo, né, o joelho, balançando. E aí, Suzander fez um papel de pai, de mãe, de família comigo. Ele falou, Otávio, meu papel aqui não é punitivo, meu papel aqui é educativo. E acho que o papel da vigilância é esse. Tem hora que tem que punir? Tem. É igual criança. Tem hora que a gente tem que dar uns castiguinhos? Tem. Só que uma coisa que eu escutei, eu achei interessantíssimo. Se um policial te para numa blitz, ele pode te bater se você está errado? Não. Então por que a gente bate no filho? Está errado, tem formas de educar. Claro que de vez em quando deve acontecer uns tapinhas e está tudo bem, ninguém é de ferro. Mas o papel seus, vocês têm um papel muito importante de maternidade nos consultórios. E quando vocês vão e vocês fiscalizam, e vocês têm equipe aqui dentro burocrática que dá condição para vocês fazerem aquele serviço, vocês estão sendo mães e pais de cada paciente, porque a gente sabe que pode ter alguém que vai fazer uma coisa errada, que pode matar o filho de alguém. E por uma coisa que vocês corrigiram de forma educada e respeitosa, vocês salvaram a vida de uma pessoa que vocês nem sabem. É o caso da Júnia. Ela, onde que ela está, eu espero que Deus encontre uma forma de agradecer ela por tudo que nós vivemos e por tudo que ela fez por nós. Mas talvez vocês nunca vão saber, como ela também talvez nunca vai saber, que vocês fizeram diferença na vida de um paciente, de um dentista, que vocês precisaram notificar ele. Então, todos nós somos mães, todos nós somos pais. Já me delonguei muito, vou entregar esse presente para a Márcia. Depois eu vou entregar um presente para cada pessoa que está aqui. Eu fiz esse presente para as mães. Márcia falou comigo, parece que eram 30, 31, 32, algo. Eu falei, detesto mixaria, tá? Detesto miséria. Então eu fiz 100. Então, eu vou entregar um para cada um, porque é falando de autocuidado. Senhora? Para os pães. Porque hoje, antigamente, eu sou da época, eu tenho 40 anos, que se o pai trocasse a fralda de uma filha, nossa, que horror, o homem trocando uma fralda de uma filha, hoje, o homem tem o mesmo papel da mulher. A mulher ficou tanto tempo em casa, com o homem bancando a casa toda, por que tem um preconceito hoje de um homem ficar em casa e a mulher bancar? Qual que é a diferença? É casamento, é parceria, é sociedade. Então, hoje todos somos pais, todos somos mães. Somos não, todos estamos. Enquanto estamos, vamos fazer a diferença. Então, vou entregar isso para a Márcia. Depois eu vou entregar esse presente para cada um de vocês. Só que antes de entregar, eu vou ler o que está escrito nele, mas é falando de autocuidado. Porque eu duvido que vocês tenham tido esse autocuidado com frequência com você. Você quer ser? É muito especial, você sabe disso? Você também. A gente tem. Não quero mais. Obrigada a você, Márcia. Me deixa magro. Ô, gente, o presente que eu fiz para vocês, e mais uma coisa, quem faz isso para mim é a Denise, que trabalhava no Alfa, hoje ela trabalha no Professor Rousset, e aí ela começou a comprar algumas coisas de papelaria, e eu falei, ô Denise, você que vai fazer tudo de papelaria para mim. Ela falou, Otávio, eu estou projetando ainda o que eu vou fazer. Eu quero ser referência, ou em agenda, ou em caderno. Eu falei, eu não quero nem saber referência em que você vai ser. Eu cuido do seu filho desde que ele nasceu. Você vai cuidar da papelaria do consultório para mim, porque eu quero tudo personalizado. E aí ela que fez isso para mim, que me ajudou a desenvolver, sempre o girassol. Tanto que algumas palestras que eu dou sementes de girassol, eu falo planta. Porque às vezes um dia que você chegar em casa, direto eu recebo fotos dos meus girassóis esparramados aí Brasil afora. O dia que você chegar em casa e ver aquela planta,
ela vai te lembrar de uma coisa boa. E o girassol, ele consegue procurar o sol, ele consegue se adaptar, ele consegue ser vibrante, e é um dos exemplos do autismo. Então, a Denise que fez. E aí tá aqui, mãe, feliz Dia das Mães, e aqui dentro tem um chá. Para aquele momento que eu falei, que eu queria que você chegasse em casa e falasse assim, azar, meu chá, minha TV, minha cama. Isso não é ser egoísta, tá? Isso é ser bom com vocês. E aí aqui dentro tem um chá, e aí eu peguei um chá de um sabor bem sugestivo, camomila, cidreira e maracujá, os três em um só, porque é um chá que relaxa, que acalma, e a cidreira a gente sabe que é o capim-limão, que também revigora. E coloquei uma mensagem aqui dentro que é a seguinte: você merece pausas, carinho e atenção, tanto quanto oferece aos outros. Que neste dia e em todos os outros, porque o Dia das Mães não é um dia, você não é mãe só no domingo do dia 10, você é mãe o ano inteiro. Que neste dia e em todos os outros, você se permita respirar, se acolher e se amar. Então, gente, se ama. Dá um bom dia na rua para os outros. Faz diferença. Bom dia não paga. Virou até um jargão, mas eu gosto muito dessa frase. Vamos ser diferente, vamos fazer diferença. De gente igual, o mundo está cheio. Ninguém vai levar nada daqui. E daqui a um tempo todo mundo está lá debaixo da terra. Quem é da saúde sabe muito bem o que vai acontecer lá debaixo. Não vai sobrar nada. Exumei o corpo do meu avô há pouco tempo. A ossada do meu avô, que foi minha paixão, deu uma caixa de sapato. A gente se resume a isso por enquanto, depois resume a menos que isso ainda. Então faz diferença enquanto vocês podem. Abracem, beijem, fala te amo com sua filha, fala te amo com seu filho. Mostra o valor. Ah, mas ele sabe que eu amo. É importante falar, porque nem sempre eu consigo demonstrar. Eu sei que eu amo, mas será que ele conseguiu perceber? Então fala. O sentimento tem que ser verbalizado. O sentimento tem que ser valorizado. Então, eu queria pedir palmas para vocês, e vocês são muito férias. Obrigado por tudo, gente. Desculpa delongar tanto. E Dona Maria Luísa? E o primeiro é para a senhora. Um abraço. Obrigado. De nada. Eu imagino o tanto que ela foi especial no dia de hoje. O tanto que a senhora foi especial no dia de hoje. Hoje foi por causa da senhora. Isso é da senhora. Obrigado, gente. Agradecer você também, né, em nome de toda a equipe. E aqui também tem um mimo para você, com muito carinho. Tá? Eu amo doce. Escova os dentes depois, tá? Por favor. Muito obrigada. Obrigada a você. Em nome de toda a equipe. Não tem nem palavras. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui. A Inê. Obrigado, gente. Recebe aqui um carinho nosso, tá?